Pastor, quem serão esses 144 mil? Esses 144 mil, Apocalipse capítulo 7, vai aparecer antes da abertura do sétimo selo. Esses personagens vão aparecer antes da abertura do sétimo selo. Quem são os 144 mil? Capítulo 7 aparece os 144 mil. Capítulo 14 aparece os 144 mil. Alguns falam que é uma questão alegórica, outros falam que são simbólicos. Não são. É literal. Eles são pessoas, eles existem. E o autor, ele usa 6 versículos para poder estar elencando e catalogando quem são esses 144 mil. São os 12 mil das 12 tribos de Israel. Aí ele bota 12 mil da tribo de Judá, 12 mil da tribo de Naphtali, 12 mil da tribo de Zebulon e por aí vai. Vai ser da terra de Israel. Vai ser espalhado no mundo todo. Mas vai ser judeu. Vai ser judeu. Tem que ser judeu. O que nós entendemos? O Espírito Santo, ele vai selar esses homens. Eles vão estar espalhados no mundo todo. É como se eles recebessem, assim, um estalar de dedo, um chamado e... O Espírito Santo vai tomar, vai selar e eles vão entender tudo. Eles vão entender qual o propósito, qual a missão e por que eles foram chamados por Deus. Para pregar a palavra no período tribulacional. Para que pessoas possam escutar. Porque quando nós lemos Mateus capítulo 24, nós temos o seguinte entendimento. A questão a gente vai evoluindo no entendimento, a gente vai aprofundando no estudo bíblico entendimento. A palavra de Deus tem que ser pregada no mundo todo, aí que chegará ao fim. Isso é para Israel, não é para a igreja. A gente confunde isso. Porque não tem como a igreja pregar o evangelho no mundo todo. Então, quando chegar nesse período da grande tribulação, esses 144 mil espalhados no mundo todo, eles vão ser selados do Espírito Santo, receberão coragem, serão guardados, eles não sofrerão os danos que as pessoas irão sofrer nesse período tribulacional, porque são selados por Deus, mal nenhum os atingirá, e eles vão pregar a palavra. E quando o evangelho for pregado no mundo todo, aí sim vai chegar ao fim. Qual o fim? Fim do período tribulacional. Aí tem a questão do milênio e depois a batalha final e depois novo céu e nova terra. E então, deixa eu te falar uma coisa, pastor, para você também que está nos assistindo. Tem muita gente esperando e olhando para isso e vendo a janela, na questão da janela 1040, né? Isso. Onde existem nações que o evangelho ainda não entrou. E as pessoas estão olhando para isso, então estão perdendo tempo. Perdendo tempo. Porque se a gente ficar olhando para isso, Jesus vai vir buscar a igreja e a gente pode ficar olhando e ficar. É porque Mateus 24 é bem detalhado. Nós acreditamos que é Israel. Alguns falam que Mateus 24, do versículo 4 até o 8 é a igreja. Outros falam que é do 8 ao 14. Não, é Israel. Se a gente for olhar, já começa falando, não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. É o tempo. O tempo foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelo general Tito. Alguns falam que é Tito Vespasiano. Isso aí tudo que estão lá no templo de Israel. Aí vai acontecendo guerra e guerra. Abertura do segundo selo, que fala de guerra. E vamos embora. Falso Cristo. Abertura do primeiro selo, que é o falso. Então uma parte de falso Mateus Cristo. já cumpriu e outra ainda vai se cumprir, não é isso? Mateus 24, a questão do tempo já se cumpriu. Mas o período tribulacional ainda não. Versículo 4 em diante. Aí quando chega no versículo 29, versículo 30, 31, aí já fala dos eleitos. Aí já está no período já quase final da tribulação. Por isso que fala, o evangelho vai ser pregado no reino todo, aí chegará ao fim. Qual o fim? O fim de todas as coisas. Então isso aí serão 144 mil que terão essa atribuição. Não é a igreja não. Ok. E só para poder deixar bem fixado, esses 144 mil são literais, porque o autor, ele usou 6 versículos para catalogar e elencar cada tribo de Israel.
e você entende que eu só posso detalhar aquilo que é literal. Se não fosse literal, eu botava 144 mil de Israel e ponto final. Então ele detalhou. Por quê? Porque ele detalhou? Porque é literal, é real. Aí a gente observa também que no começo fala de 4 anjos que estão fazendo o quê? Estão retendo 4 ventos nos 4 cantos do mundo. Quando fala de 4 cantos do mundo, está falando o quê? Dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Então, nós entendemos que os judeus estarão espalhados no mundo todo. Porque está falando o quê? Os 4 cantos. Então, então quando fala 4 cantos e 4 ventos são os pontos cardeais. Está falando dos pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Porque os judeus estão espalhados no mundo todo. Então, Deus vai selar, através do Espírito Santo, esses homens para pregar a palavra. Isso é bem fixado aqui. Então, a Bíblia, por si própria, se explica. E esses homens, pastores, irão pregar a palavra, serão uma espécie de intocáveis? Serão, porque serão selados. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, um terço da raça humana destruído, dará ordem para poder danificar os homens. Chega uma parte, não danifiquei as árvores e nem os selados. Quem são os selados? Então ninguém vai poder tocar nesses selados. São os 144 mil. Ok. Sétimo selo é aberto. Aí inicia o quê? A contagem das 7 trombetas. 7 trombetas. Aí vai ter um intervalo. As 2 testemunhas vão aparecer antes do toque da 7ª trombeta. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta trombeta vão ser tocadas. Aí dá um intervalo pequeno, aparece quem? As 2 testemunhas. E quem são essas 2 testemunhas? Nós precisamos entender o seguinte. Essas 2 testemunhas, elas vão profetizar durante 1260 dias, 42 meses ou 3 anos e meio iniciais. E essas 2 testemunhas estarão vestidas de pano e de saco. Aonde? Na cidade santa. Que cidade santa é essa? Jerusalém. Elas vão pregar a palavra. O anticristo vai guerrear contra elas. Elas serão mortas. Pessoas vão vibrar com a morte dessas 2 testemunhas que falam, olha, parafraseando, ainda bem que elas foram mortas porque ficaram nos alugando. Ficaram pregando aqui durante 3 anos e meio. Aí essas duas testemunhas, elas terão o seguinte poder. Quando alguém vier atacá-las, sairá fogo dos seus lábios. Irá atingir o adversário. E durante 42 meses, não vai chover. Quem tem essas características? Elias. Então nós acreditamos, quando a Bíblia fala que serão 2 oliveiras, ou 2 castiçais de Deus, e no meio disso tudo, eles vão profetizar entre Sodoma, Egito, e onde o nosso Cristo foi crucificado, ou o nosso Senhor foi crucificado aonde? Em Jerusalém. Qual personagem que tinha essas características? De fogo e parar o céu para que não caia chuva. Elias. Quando nós lemos Malaquias capítulo 4, versículo 5 e versículo 6, fala que Elias irá preparar o coração de quem? O coração do povo. Coração de Israel. Mas João Batista tinha as mesmas características, mas não era o Elias. Não era o Elias. O Batista, digamos assim, era um substituto que preparou o caminho para que o Messias viesse, mas Elias precisa preparar o caminho para que Israel possa receber, tá coração preparado para poder receber o Messias. Israel tinha muito respeito ao profeta Elias. Tinha muito respeito. Então, será por isso? Existe essa corrente que acredita dessa forma. Eu, particularmente, acredito porque tem base. Malaquias 4, 5, 6. E o profeta Elias voltará, irá preparar o coração do povo de Israel. Aonde? No período da grande tribulação. Olha as características, faltamos a falar fogo
E não chovendo, Elias. Há uma especulação que possa ser a outra testemunha, Moisés ou Enoque. Acontece. Moisés e Enoque ainda fica um pouco mais complicado a gente arrumar, digamos assim, argumentos e base para poder estar falando desses dois aí. Então, nesses dois aí Mas na sua concepção, pastor, quem o senhor acha que... Na minha concepção, eu entendo que possa ser, né, hipoteticamente, possa ser Moisés. Você não pode afirmar, mas Não posso. Hipoteticamente, eu entendo que é Moisés. Por quê? Eu acredito que é Moisés também por causa dos sinais. Mas eu não posso afirmar que é Moisés. Vai tocar na água e a água vai transformar em sangue, não é isso? Moisés foi um personagem bíblico que teve poderes que Deus o concedeu para que pudesse fazer certos sinais, prodígios na terra. Então, eu acredito dessa parte que possa ser Moisés, mas eu não posso afirmar porque eu não tenho muita base bíblica para isso. Então, a gente aprende assim, onde a Bíblia se cala, se cala. E a gente vê também, pastor, que por que Elias? Elias morreu, né? Foi transladado. Moisés, a gente tem aquela né, especulação, que ninguém achou o corpo de Moisés. Judas fala sobre isso. Pode ser que o próprio Deus tenha enterrado Moisés ou não. E Enoque também foi transladado. Então, por isso que existe essa especulação entre os dois. A primeira testemunha ali fica bem mais forte. Esse é o argumento bíblico. Agora, Moisés e Enoque fica um pouco assim, meio vago. Mas, assim, como você me perguntou, o que você acha? Eu vou optar por Moisés. Eu também optaria por Moisés. Mesmo não tendo muito argumento assim. A Bíblia fala que serão 2 oliveiras, 2 castiçais, tem que ser judeu. Tem que ser Mas judeu. essas testemunhas, elas estarão lá com qual intuito? De salvação para alguns nesse período da tribulação? Porque vai estar ainda no início da tribulação. Eles vão começar a pregar. Então o selo da besta não foi ainda totalizado? Não foi totalizado. Então nós acreditamos dessa forma. Então são 42 meses, 1260 dias, 3 anos de mensagem. E o interessante, quando essas 2 testemunhas forem mortas, elas ficarão com seus corpos expostos durante 3 dias e meio, representando os 3 primeiros anos e meio iniciais da tribulação. E logo após os 3 dias e meio, Deus irá ressuscitá-los e eles vão ser assuntos ao céu. Não ficará na terra, depois de ressuscitar. 7.000 pessoas serão mortas nesse momento. E vai ter um grande temor sobre os que estão observando. Vai ter um grande temor e muitos vão começar a dar glória a Deus. Olha que interessante. Então, nesse momento, muitos irão se arrepender. Muitos, assim, nós acreditamos que muitos irão se arrepender porque estão dando glória a Deus. Estão vendo sinais. Porque vão ver esses homens pregando a palavra durante 3 anos e meio. Mas como é que eles vão ver? Eles estarão em Israel? Aqui. Hoje você pega o celular, você faz uma filmagem em tempo real e você manda para a China, para o Japão, para o Oriente Médio, para Portugal, para vários lugares do mundo. Então muitas pessoas vão estar vendo esses homens pregando em tempo real, através da internet, celulares, tablets, é algo parecido. E quando essas 2 testemunhas, depois de 3 dias e meio ressuscitarem, vai ser um evento fora do comum. As pessoas vão ficar maravilhadas. Aqueles homens que falavam de Deus ressuscitaram e vão subir assunto ao céu. E Deus vai matar 7.000 que estarão lá perto. Vai ter um grande temor entre várias pessoas que estarão dando glória a Deus. Então muitos irão. Pastor, o senhor falou aí da tecnologia, né? E tem um versículo no livro de Daniel que fala, né? Que nos finais do tempo a tecnologia iria avançar muito. É o próprio Deus se valendo disso, né? Para poder mostrar ao mundo inteiro, para que aconteça isso, a gente veja, né, em tempo real, o acontecimento ao redor do mundo inteiro. Após esse evento das 2 testemunhas, vai ser tocado
a sétima trombeta. E quando for tocada essa sétima trombeta, o que vai acontecer? 24 anciões irão se prostrar, irão adorar a Deus, vão glorificar a Deus. Vai ser um momento de glória no céu. Estarão se prostrando diante de Deus, adorando a Deus. Mas a questão, sabe, muito magnífica. E após isso, no capítulo 12 do livro de Apocalipse, o que vai aparecer? Vai aparecer a mulher vestida de sol, com os pés sobre a lua, e vai aparecer o dragão. Quem é essa mulher vestida de sol? Eu quero detalhar essa parte aqui. Vou até abrir a Bíblia, que eu quero detalhar bem essa parte aqui. Olha que interessante. Espero que dê tempo de falar. Olha que interessante. Apocalipse capítulo 12. E viu-se um grande sinal nos céus, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Isso aqui lembra o quê? O sonho de Sonho de José, 12 estrelas, o sol e a lua. Deus é perfeito. É Israel. É Israel, essa mulher é Israel. E olha interessante, versículo 2. Estava grávida com dores de parto, gritava com ânsia de dar luz. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho. O que é esse dragão? A antiga serpente, Satanás. Que tinha 7 cabeças, 7 chifres, sobre as cabeças 7 diademas. Aqui 7 cabeças, a gente pode remeter para frente, né, falando sobre Roma também. E esses 10 chifres aqui é da estátua, do animal simbólico da Nelvil. Chifre fala de poder, né? Fala de poder. Esses 10 chifres aqui falam dos 10 blocos de nações. E a sua cauda, versículo 4, levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar luz, para que, dando a ela a luz, lhe tragasse o filho. Aí se lembra o quê? Da batalha que teve no céu após a rebelião de Satanás. Satanás se rebelou contra Deus. Miguel veio, os anjos guerreou contra Satanás, que era Lúcifer. Nós entendemos essa linguagem de Lúcifer. E contra os anjos caídos, que depois viraram demônio. Versículo 5. E deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Está falando que é de Jesus, que nasceu em Belém. A Bíblia fala sobre de ti sairá o Salvador, de Belém Efrata. Então fala de Jesus que nasceu, e ele vai reger o quê? As nações com mão de ferro, onde? No reino milenial. Por que, pastor? Belém Efrata, uma cidade tão insignificante, tão pequena. Existia várias cidades com o nome de Belém. Então Deus deixou bem específico, Belém Efrata. Uma cidade pequena, deixou bem específico. Aí o versículo 6 diz o quê? E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Aqui já está falando já que Israel olhou para o anticristo e viu que ele não é o Messias, que ele é um impostor, digamos assim. Abriu os seus olhos. Então os olhos foram abertos, Israel vai fugir para onde? Para o deserto. Israel hoje tem uma base secreta no deserto, onde tem uma questão de refúgio. Então Israel vai fugir para onde? Para o deserto. Então Deus já preparou tudo. É a questão ali do Negueb, ao sul de Judá. É próximo. Aí versículo 7. E houve batalha no céu, Miguel e os anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram nem mais, o seu lugar se achou no céu. Versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo, Satanás, que enganava todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, ou seja, foi lançado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Aqui já fala da expulsão de Satanás. Jesus falou que viu Satanás cair do céu como um raio. Então, essa mulher, vestida de sol e com os pés sobre a lua, é Israel. Esse dragão é Satanás, que vai perseguir Israel
E quando chegar no final da tribulação, Israel vai ser cercado pelo exército do anticristo, dos seus aliados. Israel vai fazer o quê? Vai clamar, vai suplicar. Nessa época, pastor, que Israel vai ser cercada, não haverá nação ovelha. Estará um do lado de Israel ou vai haver. Vai ter a nação que vai estar a favor de Israel. As nações bode, nós entendemos que são os aliados juntamente com o anticristo. Então, mas nesse momento que Israel for cercada, muitas nações vão se converter, vão se juntar com Israel. Digamos assim, vai fazer uma nesse fuga. período da tribulação, Vai se juntar com Israel e vai ter que fugir também. E quando fala dessa fuga de Israel, por causa desses 144 mil que vai estar pregando, e mais em toda a adultos terra. testemunhos vão pregar o evangelho de Cristo. Então a misericórdia de Deus continua até Continua. Deus sempre dando a oportunidade de homens se converter. E quando chegar nessa batalha, nós entendemos que a batalha do Armagedon vale de Megiddo, que também podemos dizer que é o cumprimento de Ezequiel capítulo 38, capítulo 39, onde Deus vai, de maneira sobrenatural, vencer o exército do anticristo. Aí o anticristo, o falso profeta, vão ser jogados aonde? Na Geena, que é chamado de Lago de Fogo. Porque a escatologia, deixa eu chorar um bocadinho. Escatologia é emocionante. Só de pensar nessa questão. E só para a gente poder, entender, quando fala de inferno, na antiga aliança, no hebraico, era Seol. Na nova aliança, grego, Hades. E tem um poço chamado Tártaro e tem a Geena, que é o lago de fogo, onde o anticristo e o falso profeta irão inaugurar. Vão inaugurar o lago de fogo. E depois Satanás irá também, juntamente com aqueles que não tiverem o nome escrito no livro da vida. Então, a gente fica com esses pontos hoje. Eu tenho uma dúvida aí, pastor. Você falou aqueles que não tiverem escrito o nome no livro da vida. A gente às vezes sempre ouve jargões, né? O seu nome vai ser apagado no livro da vida. Tem essa possibilidade de Deus escrever o nome e apagar o nome e reescrever de novo? Não existe a possibilidade. Por quê? Porque Deus é Senhor de todas as coisas. Deus tem a presciência, além da onipotência e a onipresença. Deus tem a presciência. Deus sabe quem vai ser salvo. Então, de antemão, Ele já escreveu o nome das pessoas no livro da vida porque sabe quem vai ser salvo. Porque Ele já escreveu antes da fundação do mundo? Antes da fundação do mundo. Porque Deus já sabia todos os eventos que iriam acontecer. Então não tem lógica Deus escrever o nome da pessoa e depois apagar e rasurar. Então todas as pessoas que estarão com o nome escrito no livro da vida, porque Deus já sabe de antemão que os seus nomes estariam no livro da vida, porque a pessoa iria perseverar até o fim. Então isso não tem nada a ver com predestinação, não? Não tem predestinação. As pessoas às vezes pensam, tem os que são predestinados à salvação, os que não são. Então isso é porque Deus, na onisciência dele, Ele sabe quem vai ser salvo lá na frente e quem não vai. Não é porque é predestinado. Não, existe o decreto de Deus, existe... Jesus iria vir à terra. Tinha que vir à terra. Ponto. Isso aí já estava determinado. Israel, passar na tribulação, já estava determinado, porque Deus já sabia o que ia acontecer. O nome livro da vida. Não. Tem essa questão de riscar, porque Deus já sabe quem vai ser salvo. Não é presciência. Não é esse determinismo que as pessoas falam. Não, Deus determina uns para salvação e outros para condenação. Que justiça teria? Esses aqui são seletos, vai ser salvo. Esse aqui não gostei, não. Mas quando fala que existem os filhos da salvação e os filhos da perdição, tem pessoa que entende que Deus predestinou para a salvação e outros para a perdição. Não tem isso. É presciência. Um exemplo aqui, Judas. Deus determinou que Judas seria o traidor? Não. Deus já sabia antes de acontecer que Judas seria o traidor. Então, por escolha própria de Judas. Por escolha própria de Judas. Judas podia muito bem não ter feito isso. Judas podia muito bem, após ter feito, se arrepender.
Então Deus sabia de antemão que Judas iria trair Jesus. Então ele já deixou escrito, relatado pelos profetas, quem seria o traidor. Igual a questão de Caim, que matou Abel. Deus predestinou que Abel seria morto por Caim? Não. Eu não falo com Caim, você pode evitar isso. Você pode evitar isso. Mas Caim quis fazer isso. Deus não determinou isso. Deus sabia que Caim iria matar Abel? Deus sabia, mas Deus deixou por causa da justiça. Você pode não fazer isso. Mas Caim quis fazer. Então esse negócio de Deus determinou isso para salvação, não. Isso aí cai por terra. A sua presciência, ele sabe quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Tá? A gente fica nesse ponto aqui. Aí na próxima oportunidade nós vamos falar sobre o anticristo. Quem será o anticristo? Vamos finalizar essa questão de Tarsis, porque pela hora já passamos um pouco até da hora, então não dá para falar sobre isso tudo agora. Numa próxima oportunidade nós vamos estar falando sobre anticristo, sobre Tarsas, sobre Batalha da Magedão, Milênio, Novo Céu, Nova Terra e outros personagens do Apocalipse. Pastor, muito obrigado, foi muito esclarecedor. Você que também está nos assistindo, não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar, né? Para que outras vidas também possam ter esse esclarecimento que nós estamos tendo no dia de hoje com esse podcast. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigada.